é só para a gente ter um backup, né? Sempre bom, sempre bom. Pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma aula de contabilidade. Eu tinha combinado com o Marcelo, sim, também com o Zé Lobo antes, que falasse sobre derivativo, porque a gente sabe que tudo estoura na contabilidade. Então, a contabilidade vai ter que registrar essas operações, né? E tem um CPC específico, que é o CPC 14, que orienta como que faz. Então, assim, mas na verdade que se você é contador e precisa registrar essa operação, você conhecer como funciona já é meio caminho andado, né? Então, assim, logo depois que terminar essa fase dos derivativos, a gente vai falar especificamente sobre o CPC 14, né, os critérios de contabilização, de apropriação de resultado, e a gente continua tocando, né? Essa semana a gente falou sobre, no outro canal, que é o canal da FNP Entra em Campo, a gente falou sobre as demonstrações contábeis do Grêmio. Quarta-feira que vem agora nós vamos falar sobre o do Flamengo, né? A Rayane já gostou, né? E depois a gente vai falar sobre a do Corinthians, né? E assim vai, depois a gente vai analisar alguns balanços aí. Tá um exercício interessante, toma muito tempo, requer uma equipe grande ali para ficar de suporte, para ficar digitando, montando os demonstrativos e tal, né? Planilhando tudo certinho, mas tá prazeroso fazer isso, tá? Bom, no nosso último encontro a gente falou sobre impairment e também sobre o critério de reavaliação. Achei um papo assim, muito interessante, a gente conseguiu aprofundar algumas questões, né, e iniciar outros processos. Eu penso que a gente deve iniciar hoje não falando especificamente sobre impairment, né, que falta muito pouco para a gente concluir o tema, mas eu estava querendo falar para vocês de um outro tema que tem sempre tido questionamentos lá no grupo do Marcelo e tal, no Valuation, e que deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre tributos, porque as pessoas... aqui não vai ser aprofundado, né? Não vai ser um tema, eu não vou falar para contadores, eu vou falar para o pessoal de finanças, tá? Então, eu vou fazer uma abordagem, mas eu vou explicar as diferenças de tributação e como que elas são tratadas na demonstração de resultado, que é tanto no canal de contabilidade, tem esse tipo de dúvida, quanto no valuation. Então, como vai ser o primeiro tema da matéria? Então, assim, pode ser indexado. Olha, o Rubem falou isso na aula 9. Então, acho que aí vai ficar mais fácil para as pessoas tirarem dúvida, tá? Em primeiro lugar, a gente não fala impostos de forma genérica, tá? Tributos. Tributos, ele incorpora várias classes, que é imposto, contribuição social, né? Empréstimos compulsórios, taxas, né? E várias outras classes que estão dentro da parte de tributo, tá certo? Então é o seguinte, o Código Tributário Nacional, ele determina as regras que são aplicáveis a cada um. Então é o seguinte, para que haja um tributo, você tem que ter, em primeiro lugar, o aspecto de... Você tem que identificar a territorialidade, né? Identificado, ou seja, aonde que vai ser cobrado esse tributo? Esse tributo vai ser cobrado no estado de Minas Gerais, vai ser no Brasil inteiro, vai ser numa cidade. Então, a territorialidade é o primeiro critério que tem que ter, tá certo? Depois da territorialidade, tem a definição
dos sujeitos. Se é o sujeito ativo, qual deles? Se é o Estado, se é o município, se é a União. E tem um sujeito passivo. Quais serão os contribuintes que vão fazer? Depois disso, nós temos que pensar no fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador como o nome já diz, né? Qual a operação ou qual a atividade ou qual o fato que gera o imposto, tá certo? Depois, nós temos a definição das alíquotas, tá? Então, isso basicamente é os princípios básicos de tributação. Depois disso, definido todos esses conceitos, esses critérios, né? A gente tem algumas regras. Uma das regras é que todo imposto tem que obedecer à capacidade contributiva do contribuinte. Então, por isso que existe, por exemplo, uma tabela, né, de tributação. Algumas empresas pagam mais do que as outras, algumas pessoas pagam mais do que as outras, né? Por exemplo, alguns terrenos são avaliados, ou imóveis são avaliados mais do que os outros, né? E assim, isso isso tudo é um princípio para efeito de cobrança. Um outro princípio é o princípio da anterioridade nonagesimal. Esse princípio ele foi aplicado a partir de 2004. E o seguinte, teve um ano aí, não sei se na década de 80 ou na década de 90, que foi editada uma medida provisória no dia 31 de dezembro, no Diário Oficial, uma edição especial, coisa assim de madrugada, ou tarde da noite, né? E cobrando o imposto naquele exercício, aumentando a alíquota naquele exercício, entendeu? Aí todo mundo deu grito, né? O pessoal da área tributária, advogados, muitos processos contra, né? Porque, por exemplo, imagina você fez lá seu projeto tributário, né? O seu planejamento tributário para aquele exercício. Aí, de repente, o governo fala, não, você não vai pagar 10% de imposto de renda esse ano, vai pagar 15%. Aí o pessoal falou assim, não, nós temos que ter uma regra. Então, em 2003, eles estabeleceram esse conceito, que nenhum tributo pode ser majorado naquele exercício, e quando ele for majorado, ele tem que respeitar uma regra de 90 dias, tá? Assim, para o exercício seguinte, né? E colocou algumas exceções, que as exceções, os impostos que fazem controle do mercado. Então, por exemplo, o imposto de importação ele pode ser aumentado a qualquer momento. O IOF, para controle de operação de moeda, de inflação, ele pode ser aumentado a qualquer momento, entendeu? Mas o imposto de renda não pode, tá? As contribuições sociais podem ser aumentadas em 90 dias. Você tem que respeitar 90 dias. Não são 3 meses, são 90 dias, a partir da publicação da lei. Então, sim, basicamente, o que foi determinado foi isso, tá? Bom, então é o seguinte, com base nisso, as empresas são tributadas, a gente, obviamente, com base, ela tem o fim social, tá certo? Que é o imposto federal, ela tem o COFINS, que também é federal, com base na receita, com base no lucro, basicamente, tem o imposto de renda e a CSLL, né, que é a contribuição sobre o lucro líquido, tá certo? E por exemplo, os municipais, nós temos o IPTU, né? O estadual, nós temos o IPVA e o ICMS. Federal também nós temos o IPI, tá certo? Então é o seguinte, existem 4 tipos de tributação nas empresas. Tem o lucro, eu vou falar o menos usado primeiro, tá certo? Que é o lucro arbitrado, tá? O lucro arbitrado é o seguinte, quando ou o contribuinte está com, não consegue, não tem os livros contábeis escriturados, ou teve um problema, então ele arbitra a partir da Receita. Ou a Receita Federal fala assim, não, a sua escrita é imprestável, então nós vamos arbitrar o seu lucro.
Tá certo? Então, esse é o primeiro tipo que eu queria mencionar de forma de tributação, tá certo? Nós temos, depois disso, o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional são para contribuintes que têm uma receita bruta anual de 4.800.000. Passou disso, não pode ser tributado mais pelo Simples, ok? Bom, então é o seguinte, um parênteses aí, que o Simples, ele incorpora todos os impostos, basicamente, tá? Então, ele incorpora o ICMS, ele incorpora o ISS, ele incorpora o imposto de renda, o COFINS, incorpora todos esses impostos. Exceto se a empresa tiver uma receita acima de 3.600.000, aí ela paga o ISS e o ICMS como uma outra empresa qualquer, tá certo? A única exceção é essa, tá? Então é o seguinte, basicamente, como que ficaria uma DRE de uma empresa optante pelo Simples, tá? Esse imposto, ele seria uma redutora de receita, tá certo? Concorda até agora, gente? Até agora tá tudo tranquilo? Ok? Então tá. Então, quando você vai contabilizar, quando você vai demonstrar uma DRE, é uma redutora de receita, assim como nas empresas o ICMS seria, tá? Bom, aí é o seguinte, logo depois nós temos o lucro presumido. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que é um lucro presumido. Deixa eu botar uma planilha aqui, compartilhar uma planilha aqui com vocês. Como é que a gente contabiliza? Bom, mas antes eu vou dizer o seguinte, o lucro presumido ele varia de operação, da atividade da empresa, tá? Então, por exemplo, em regra geral, é 8%. Mas, por exemplo, se for prestação de serviço em geral, intermediação de negócio, isso aí que vocês estão lendo aí, é 32%. Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, como que é feita essa base. Gente, até agora tá tudo bem? Tô correndo muito, não? Rubens, Oi? tudo bem? Joia? Eu apenas falando o seguinte, que nem todas as atividades, né, para quem está vendo, nem todas as atividades podem ser enquadradas no Simples, tá? Sim. Pode complementar isso aí, enquanto eu vou montando a planilha aqui. Não, pessoal, é que na forma de tributação, quando você abre uma empresa, tá? Você normalmente pode definir ali se tu vai querer lucro real ou lucro presumido, tá? E até mesmo simples, mas nem todas as atividades podem ser incluídas nelas, né? Isso é definido pelo CNAE do Imposto de Renda, tá? Então, quem pretende abrir é só colocar o CNAE e ver se aquela atividade pode ser enquadrada para não ter surpresa, entendeu? E às vezes também, muitas das vezes, também não é vantagem tu entrar no Simples, né? Tem que se fazer algumas contas. Somente isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é mais ou menos a tributação do lucro presumido, tá? Só para vocês terem uma ideia e para a gente debater, que é importante, como que você poderia contabilizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma receita de vendas. Vamos lá. Vamos colocar acima do... Estão dando para enxergar aí ou aumenta mais um pouquinho? Acho que foi muito, né? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha tido uma receita de venda de 5 milhões aqui. Aí é o seguinte, com base na receita, a Receita Federal, fica até meio redundante falar, né? Com a Receita Federal. A Receita Federal fala assim, não, olha, a sua tributação, vamos supor que a minha atividade seja uma atividade comercial comum, a sua tributação vai ser o seu lucro. Eu presumo que o seu lucro é 8% do seu faturamento, entendeu? Então, é por isso que é lucro presumido.
Então, isso aqui vezes 0,08, tá? Então, é o seguinte, com base nessa presunção de lucro que você vai ser tributado. Então, tem uma regrinha aqui, eu não estou muito preocupado com receita financeira aqui, não, tá? Mas tem uma regra seguinte, que se o seu lucro for superior a 240 mil anuais, que você paga o adicional de imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, a alíquota do imposto é 15%. Se eu estiver falando alguma bobagem aí, você pode trucar, viu, Edson? Então, quanto que seria o imposto devido? Seria, para início de conversa, 60 mil. Só que ela fala o seguinte, o que ultrapassar a 240 mil, você vai pagar um adicional de 10%. Então, aí eu tenho que calcular um adicional aqui, tá? Então, 40 menos 240 mil. Opa, o que eu fiz aqui? Então, ou seja, sobre 160, eu tenho que pagar 10% de adicional, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de base para adicional. Tá? Então, qual seria o adicional? Então, eu teria 16 mil de adicional. Então, qual que é o imposto total? Então, eu teria 76 mil de imposto a pagar naquele exercício. Só que é o seguinte, eu tenho também a contribuição, tá? A contribuição social, eu vou mostrar o porquê que a alíquota é diferente do lucro presumido. Então, vamos supor, a contribuição social teria a mesma base, receita, ok? Vamos supor, se ela fosse uma empresa tributado pelo lucro real, a contribuição social seria a alíquota seria de 8%. Mas para as empresas do lucro presumido, ela é de 12%. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Quanto que seria? Ah, não, gente, desculpa, eu tenho que arbitrar aqui. É 12%. Eu arbitro em 8%. Estava muito errado aqui, ó. Eu arbitro em 8%, que eu já tenho lá em cima qual que é. Tá? Então, quanto que seria CSLL? A alíquota de 12%. Vou colocar a alíquota aqui só para... R$48 mil. Quanto que é a minha tributação total? Que equivale quanto da receita, gente? Ou quanto do lucro aqui, né? Ok? Certinho aí, Edson? Entenderam? Tá multado. Tranquilo. Ok? Gente, entenderam então como é que é a tributação com base no lucro presumido? É basicamente isso.
se vocês tivessem receita financeira, outro tipo de ganho de capital, ela não entra aqui nessa base de cálculo, ela entra logo depois da apuração do lucro. Aí você aplica a alíquota de 15% em cima dela, ok? Então, sim, esse seria o lucro presumido. A contabilização do lucro presumido, como aparece contribuição social e lucro líquido, você pode colocar na DRE lá embaixo. Mas como pode considerar também como redutora de receita, né? Aí depende da forma gerencial que você quer colocar. Inclusive, você pode até comparar. Tipo assim, se a Receita Federal fala que é 8% o seu lucro presumido, você está tendo menos que 8%, então, assim, você está tributando mais do que o lucro efetivamente devido, entendeu? É uma forma da gente observar isso, tá? Lucro presumido seria isso, gente. E o lucro real? Vamos supor que uma empresa tem um lucro líquido de 5 milhões também. Tá? Aí o seguinte, vamos botar um valor maior? Não, tá, 5 milhões tá bom. Então, esse seria o lucro líquido base para efeito do imposto de renda. Tá? Então, a alíquota do imposto de renda é 15%. Então, esse seria o imposto de renda, tá? Só que o seguinte, o mesmo critério vale para o lucro líquido com relação ao adicional, tá? Então, você tem um adicional aqui, o que exceder a 240, então, R$476. Então, meu imposto total seria R$1.266.000, tá? E a contribuição social? A contribuição social, você já tem um lucro. R$450. Total de imposto. Qual o percentual? Sobre o lucro. Sobre o EBIT, no caso, né? 33, então, vocês estão reparando que nem sempre é 34%. Se esse lucro fosse 15 milhões, já 150 milhões no caso, né? Já estaria próximo de 33. Se ele for, por exemplo, 1 milhão, já seria 31,60, tá certo? Então, a gente, por regra geral, utiliza 34% por causa disso. Agora, existe um outro fator importante. Quando a gente fala de lucro real, a gente fala de lucro líquido ajustado. Por isso que é chamado de lucro real. É o lucro que vai ser realmente oferecido à tributação. Então, vamos supor que eu tenha tido aqui um lucro líquido de 5 milhões. Como a gente tinha feito antes. Tá? E imagina que eu tenho uma despesa
que a receita não concorda que seja dedutível, tá certo? Vamos colocar aqui perda com desvalorização do ativo, né, que é o famoso impairment. Vou chamar de impairment logo de cara. Vou colocar aqui 4 milhões. Tá? Então, quanto que seria o meu lucro real? 5 menos 4. Ok? Então, a minha base caiu para 31,60%. Mas o meu lucro contábil tá vendo? Considerando, fazendo a proporção pelo lucro contábil, ficaria 6,32%. Ok? Então, é por isso que muitas vezes assim, as pessoas fazendo as contas diretamente pela DRE, sem ler a nota explicativa de quais foram os ajustes que foram elaborados, esse entendimento fica prejudicado, entendeu? Ou seja, na prática, está sendo tributado a 34%. Então, uma despesa financeira, ela, na verdade, traria o benefício de 34%. Isso não muda. Independente do lucro líquido, do imposto de renda, sobre o lucro líquido ser de 6,32%. Entenderam esse conceito, gente? Está claro isso? Alguma dúvida? Que isso é importante assim, para a gente, principalmente para quem faz valuation, né? Então, assim, na hora de você fazer o benefício fiscal que uma despesa financeira fez, ela vai ser sempre 34%, entendeu? Independente da alíquota que está sendo tributada. Porque esse ajuste do LALUR, né, que a gente chama, para efeito de lucro real, esse ajuste é sempre feito com base no lucro líquido, tá certo? Ok? Ok, gente? Até agora, todo mundo em silêncio aí. Eu falei alguma bobagem aí, do Edson? Não, até agora Tá? bem, Rubão. Hã? Inclusive, até agora justificou o 34, aí, um menos 34. Tá ótimo. Sim, sim. É porque, gente, eu fiz questão de abordar esse tema exatamente por causa das dúvidas que aparecem, tanto no canal de contabilidade, por isso que eu falei que essa aula ia ser uma aula voltada para o pessoal de finanças, e não o pessoal da contabilidade. Porque a gente não tratou aqui de fim social, né? Como que seria, qual a alíquota efetiva do fim social, se recupera ou não recupera, né? E uma coisa assim que é muito importante, gente, principalmente para quem vai fazer valuation com relação ao imposto, eu digo com relação ao ICMS. O ICMS, ele tem duas categorias, né? O ICMS por substituição tributária e o ICS normal, o ICMS normal. O substituição tributária é o seguinte: a indústria, ela calcula quanto que seria o ICMS de toda a base, de toda, como é que chama? De toda a linha, né? Por exemplo, que sai da indústria, vai para o comércio, quanto que seria o ICMS? Então, paga o ICMS na cabeça, entendeu? A própria indústria paga o ICMS. Aí, a empresa adquire o ICMS, adquire a mercadoria, e ela não pode recuperar esse ICMS. Consequentemente, o custo da mercadoria aumenta, tá certo? E aí é o seguinte, vamos supor que ela opere com várias mercadorias. Mercadoria com substituição tributária e mercadoria sem substituição tributária, normal. Então, o que acontece? Aí você colocou a receita. Eu aconselho sempre, numa situação dessa, que você peça ao contador os 6 últimos meses da base de cálculo, para você ter uma noção de quanto que a empresa efetivamente está tributando de ICMS nas operações, para você estimar. Porque se você aplica 18% direto, né, como base de imposto de renda, como é a legislação comum, você
está gerando uma despesa indevidamente, uma dedução de receita indevidamente, entendeu? Então, às vezes, tem situação, tem empresa que é 7%, porque depende muito da quantidade de mercadorias comuns que ela vende e da quantidade de mercadoria com substituição tributária. Então, são os aspectos, sim, de valuation que, sei lá, quem mexe com isso, assim, principalmente com empresa de menor porte, às vezes apanha por causa disso, entendeu? A outra coisa que eu sempre gosto de alertar é despesa financeira. Na contabilidade, o pessoal joga custo de boleto, custo de um monte de coisa assim, na despesa financeira, que normalmente não é despesa, né, financeira, não está ligado ao passivo oneroso, tá? Gente, basicamente, alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Tudo certinho? Posso ir para frente? Então, vamos voltar aqui para o nosso tema inicial. Então, tá. Sobre tributação, então tá ok. São 4 tipos de tributação. O lucro arbitrado, o lucro simples. O lucro arbitrado, gente, quando ele depois que ele é deferido, né? Ele é tributado de acordo com o lucro presumido, tá? Ok? Em resumo, a contribuição social para banco é 20%, não é 9%, né? E outra coisa também, antigamente o adicional de imposto de renda de banco era mais alto também, se não me engano era 15%, tá? Vamos lá. Não, vou falar de capital de giro hoje não. Então vamos voltar aqui para o nosso querido impairment. Bom, nós já falamos então sobre reavaliação, sobre teste de recuperabilidade, tá? Nós já falamos qual que era o objetivo da realização do impairment, como que você avalia, né, a necessidade de constituir ou não o impairment, ou seja, que são as fontes externas, né? Você de repente está vendo que o mercado já não está. Você imaginava que o mercado fosse crescer para o seu produto 5%, e você, de repente, chegou à conclusão lá que o mercado não... Aí você se programou para isso, mas o mercado não... Ele caiu, basicamente. Então, aí você vai ter um declínio de receita. Então, aí você tem que avaliar ou não fazer o teste de recuperabilidade, tá? Mudança no ambiente tecnológico, né? De repente o produto que você comercializava já não tem mais, já foi ultrapassado por algum concorrente, então aí se mudou, aí você tem que alterar. Ou então, legal, de repente a empresa foi impedida de vender aquele produto, né? Ou então houve alguma restrição. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu trabalhava com mensagem de telefone e, de repente, veio uma lei dizendo que era proibido fazer comércio durante a espera telefônica. Então, quer dizer, o meu argumento de venda era exatamente conseguir fazer propaganda no telefone. Aí eu perdi receita com base nisso, né? Acontece, tá? Então, vamos lá. E as fontes internas? Você está vendo lá que tem obsolescência em todo o seu processo de produção, um monte de coisa assim. E aí você avalia fazer o teste de recuperabilidade, tá? Então, a gente falou sobre unidade geradora de caixa. Isso aí que eu queria abordar um pouco mais, né? De uma maneira mais prática, tá? Porque é muito confusa a norma nesse aspecto, e às vezes você vai fazer algum tipo de pesquisa, você acaba não entendendo nada, assim, não te ajudando em nada. Então, eu penso o seguinte, gente, que quando você fala unidade geradora de caixa, você está pensando em todo um processo de onde você
de onde se origina o caixa da empresa, tá? Então, a gente fez um exercício na aula passada, comentando sobre o cara que tinha um Corolla, tá? Então, assim, e ele trabalhava com Uber e tinha uma determinada receita. De repente, ele começa a atender executivos na segunda-feira. Então, na minha opinião, ele está tendo 2 unidades geradoras de caixa. O Uber no perímetro urbano e uma outra quando ele começa a atender executivos vindo do aeroporto. Entendeu? E aí é o seguinte, para firmar esse conceito, nessa semana eu baixei aqui 100 demonstrações contábeis e analisei algumas, tá? E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como que é o tratamento da unidade geradora de caixa, tá? Então, por exemplo, a Marisa, o que ela entende como unidade geradora de caixa? Cada uma das lojas, tá certo? Então, o que ela faz? Ela avalia o resultado, as vendas, deduz as despesas diretamente da loja e faz o impairment. Importante, esse detalhe, é que ela faz antes do imposto de renda. Ela não, a regra fala para você fazer antes do imposto de renda, ok? Então, por exemplo, para a Marisa é cada uma das lojas. Para a Magazine Luiza, já é o agrupamento de toda a rede, tá certo? A Localiza é por segmento. Então, por exemplo, ela tem locação de veículos, né? Ela tem venda, então ela faz o impairment dela com base nessas unidades geradoras de renda. A Centauro, do mesmo modo, são os pontos de venda. Tá? O Iguatemi são os shoppings. Ele avalia o resultado de cada uma delas. A Gol, Gol Linhas Aéreas e a Smiles. Então, essas são 2 unidades que ela tem. E assim sucessivamente, igual a gente está vendo aí. Então, assim, o conceito, né? Então, a empresa pode pegar, no caso da Marisa, cada uma das lojas, a menor unidade. Né? Já a Magazine Luiza já é um agrupamento. Ou seja, então no mesmo segmento, né, de operação, você tem 2 formas de fazer o impairment, tá? E quer ver? Eu vou mostrar, inclusive, vou mostrar um balanço aqui para vocês. Gente, alguma dúvida enquanto eu abro o balanço aqui? Hoje vocês estão calados, gente. Toca o barco aí, Rubão. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, muito legal olha esses só. materiais, essa análise que você fez. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o enunciado da questão deles aqui, tá? Bom, então aqui, ó, eu tenho as demonstrações da Marisa. Então vamos procurar aqui uma unidade geradora de caixa. Tá? Então, olha só. Tá vendo? Ela trata, ela define na nota explicativa qual que é isso que a regra contábil fala, entendeu? Que você expõe na nota explicativa, tá certo? E aí o seguinte, nisso aí ela avalia se vale a pena ou não. Em algumas dessas notas, eles inclusive falam qual que é como é que chama, gente? Para trazer o valor presente, às vezes me fala os nomes aí, como é que chama? O denominador lá. Não, que branco que deu aqui agora, gente? Custo capital. Exatamente. Mas não chega a ser custo capital o nome, não. O nome é... Taxa de desconto. Taxa de desconto. Falhou esse nome. Então é o seguinte, muitas delas fazem. Então eu vou colocar aqui, de novo aqui no slide. Então, é interessante, se vocês quiserem dar uma lida, aprofundarem, né? E
pode buscar cada uma delas, porque elas citam especificamente qual que é, tá? Eu coloquei da Renner aqui porque ela avalia o resultado da Camicado. Então, assim, ela adquiriu a Camicado. Então, vamos supor que o valor patrimonial da Camicado fosse, sei lá, 1 bilhão. Ela pagou 1 bilhão e 500. Então, obviamente, que 500 seria ágil, tá certo? Então, ela faz a avaliação da Camicado, tá? E aí, o seguinte, ela vê se o ágio ainda está, se o valor que ela pagou de ágio ainda está ok. Então, por exemplo, se ela avaliou lá que a Camicado vale 1 milhão e 500, ok? Então, se ela pagou em 300, o ágio tem que mexer. Agora, se ela pagou 1 milhão e 300 e apurou lá que era 1 milhão e 250, ela tem que fazer o impairment de 50, né? Então, gente, basicamente é isso, tá? Podem ser feitas reversões, tá? E eu friso mais uma vez, a perda contabilizada, ela é indedutível para efeito de imposto de renda. Ou seja, ela não pode ser lançada para reduzir a base de cálculo do imposto. A Receita Federal não aceita. Da mesma forma, quando você faz a reversão, você também não oferece... Quer dizer, na verdade, assim, né, se você observar a legislação, fala assim, olha, essa perda, essa provisão não pode, mas a reversão, se você quiser, pode, entendeu? Não tem problema, né? Então, aí, da mesma forma, você não é obrigado a oferecer a tributação, essa receita, ok? Então, até agora, tranquilo, né, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre jogador de futebol agora. Como que poderia ser uma ideia de impairment de jogador de futebol? Como vocês sabem, gente, o jogador de futebol, ele é considerado um ativo como outro qualquer. Só que ele é considerado um ativo intangível, tá certo? E aí é o seguinte, cabe impairment no ativo intangível para jogador de futebol? Então é o seguinte, a ideia basicamente é assim, eu tenho lá um plantel de 500 mil reais, só para a gente ter uma ideia. E esse plantel, eu coloquei uma taxa de desconto de 9,77%. Na verdade, eu peguei essa taxa de desconto, que é o custo de capital de terceiros do Grêmio, tá? Aí é o seguinte, eu espero que o jogador de futebol ali me renda R$ 2.000 de venda de material esportivo, novos patrocínios. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Novos patrocínios, 5 mil, bilheteria, 3 mil, outras receitas. Um total, a expectativa de receita que eu tenho seria de 11.500. Eu pago de salário para os caras 500 mil, 5 mil, né? Direito de imagem eu pago 500. Ruben, é o que você está compartilhando o PowerPoint, não a planilha. Ah, desculpa, gente. Por isso que não, porque a gente fica perdido aqui. Não, desculpa. Eu abri aqui o negócio, tá aqui, ó. Estou conversando, achando que... Olha só. Então é o seguinte, eu tenho um plantel que eu estou imaginando que vale 500... que eu adquiri, que na minha contabilidade está 500 mil o valor de custo dele, tá? Então é o seguinte, imagina que eu gasto material esportivo, 2 mil, novos patrocínios, 5 mil, bilheteria, 3 mil, outras receitas. A expectativa minha de receita seria de 11.500. Eu tenho uma saída de salários, direito de imagem e tributos, tá?
Então, isso me gerou um fluxo de caixa de 5.425. Aí eu aplico a taxa de desconto normal. Esse cálculo aqui, vocês não têm dificuldade, vocês sabem muito bem como é que faz. Então, olha lá, eu tenho um valor contábil de 500, menos a depreciação, menos a amortização no período, eu tenho um valor líquido de 118, de 333, tá? O meu valor em uso, eu estimei aqui em 118. Então, eu teria que constituir um impairment de 215, ok? Então, basicamente isso. Eu faço uma comparação do valor em uso com o valor contábil. E aí eu considero esse impairment. O que pode mudar? Se a taxa, não, você botar 5%, né? Aí já muda o valor em uso, já muda o valor do impairment, assim sucessivamente, tá? São coisas que afetam. Então é o seguinte, a gente vê times de futebol que não dão resultado, né? Que o custo é muito alto, né? Que o clube ganha pouco com relação a patrocínio, venda de camisa, então cabe um impairment rigoroso. Oi, Cícero, pode falar. Desculpa, o valor em uso, você falou que é o valor atual do... O negócio é o seguinte, são 3 tipos de valor contábil, assim, basicamente, quando você avalia, né, você faz o impairment. Primeiro é o valor contábil. O valor contábil é o custo menos a depreciação, tá? Então, esse seria o valor contábil. Você tem o valor justo. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui, sei lá, vamos colocar aqui, essa caneca aqui, acabei de tomar café nela. Imagina que essa caneca custasse, sei lá, 1 milhão, que ela me custou 1 milhão e que ela depreciou 300. Então, o valor contábil dela seria 700, tá? Então, aí eu vou ali no pessoal que vende caneca, fala assim comigo, olha, eu pago por essa caneca 500 mil, tá certo? Então, veja bem, eu tenho um valor contábil de 500 e o valor justo, avaliado no mercado, igual a gente já falou nas aulas anteriores, bem avaliado por pessoas especialistas, né, no ramo. Então, é o seguinte, ele avaliou em 500 mil. Então, o que acontece? Então, teoricamente, o meu valor contábil está maior do que o meu valor justo, tá? Aí eu faço uma segunda comparação. Aí eu falo assim, bom, essa caneca, né, as pessoas vêm aqui, fotografam, eu estimo que se eu colocar mais visibilidade nela, eu vou faturar daqui nos próximos anos, a valor presente, fazendo fluxo de caixa descontado antes dos impostos, que eu vá faturar e ela ficou em 600, tá? Então, eu tenho 2 situações. Então, eu tenho o valor em uso, ou seja, eu usando aquele imobilizado, eu usando aquele ativo, ele vai me render 600. E o valor justo, o valor que o mercado me paga, seria 500, ok? Então, é o seguinte, a norma fala que você vai pegar o maior dos dois. Então, o maior dos dois seria, comparado entre o valor justo e o valor em uso, o maior seria o valor em uso. O valor em uso é por causa disso, porque quanto você recebe pelo uso daquele ativo, tá? Então, é o seguinte, se um vale 500 e outro vale 600, e na sua contabilidade está 700, então você tem que constituir uma perda de 100. Isso aí que é do inglês chamado impairment, mas, na verdade, é a recuperabilidade. Ou seja, esse ativo em uso, ele recupera 600 mil, entendeu? Então, basicamente, na essência, seria isso aí que seria o valor em uso, entendeu? É uma espécie de marcação a mercado, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Só que a tua é a do mercado. A do mercado é 500, você não quer fazer impairment 200, você faz o teu fluxo de caixa lá, bota as tuas premissas e acha 600. É lindo isso. É isso aí, é fantástico. É isso. É fantástico.
O cara não é obrigado a usar o valor de mercado, Cícero. Ele bota o dele lá. É isso aí, fantástico isso. Então, assim, pode acontecer o contrário. Vamos supor que eu avaliei em 400, né? Então, eu vou fazer a minha avaliação pelo valor justo, entendeu? O importante é o seguinte, é ter esses conceitos contábeis bem firmes, porque às vezes as pessoas conversando, então você já consegue distinguir valor em uso, ou seja, quanto que eu vou receber, quanto que eu receberia usando aquele, por isso que é nome valor em uso. Valor justo, quanto que o mercado está disposto a pagar. A probabilidade do valor em uso ser menor que o valor de mercado deve ser baixíssima, né? Não sei, é difícil, porque você sabe por quê, Zé? Porque tem empresa que faz a conta certa aí, que é o intangível, né? Entendeu? Então, assim, você está direcionando para o seu ativo específico uma coisa que, por exemplo, às vezes é a sua marca que está gerando aquela receita, entendeu? Que para o mercado vale X e para você vale Y. E aí é o seguinte, por exemplo, eu avaliei aqui, a caneca custava contabilmente 700. Eu fiz o valor em uso em 800. Aí não cabe impairment, entendeu? Aí permanece o valor contábil. Mesmo o valor justo sendo menor, entendeu? Deixa eu aproveitar que eu estou com a mão levantada aí. Não sei se você já falou isso. Não sei se você já falou. Está ouvindo? Entendi. Desculpa. Não sei se você falou. Pode falar. Não sei se você tocou nesse assunto já, mas existe provisão? Ou seja, você sabe que tem um jogador ali que está com um problema físico, beleza? Mas no mercado ele ainda está cotado sei lá, nas alturas, aí, porque é um cara bom e tal, mas você sabe que ele tem ali um problema que pode depreciá-lo em 2, 3 meses por causa desse problema. Existe isso? Aí tu vende, né, Cícero? Aí você vende rápido, né, Cícero? Eu sei que vende, mas no seu balanço, estou falando no meu balanço, eu me arrisco a fazer isso? Ô Cícero, na minha opinião, é o seguinte, você avalia, o seu ativo é o elenco, ok? Entendeu? Então, assim, você pode ter, eventualmente, você pode avaliar 1 a 1. Porque, por exemplo, é muito difícil. Imagina o seguinte, eu subi da base. Vamos supor que eu seja jogador de futebol. Eu joguei no Merden de Leite, mas, assim, foi só, né, de camisa, assim, e tal, que eu vesti foi só. Então, é o seguinte, eu subi da base. Então, assim, quanto que eu vou... Qual vai ser a minha rentabilidade, entendeu? Eu, como atleta profissional, eu por enquanto não ofereço nada, porque quem vai comprar uma camisa com o nome do cara da base? Ele vai comprar a camisa com o nome igual aqui do Ronaldinho Gaúcho, igual agora do Nacho, igual aí do Bruno Henrique, né, que é um grande atleticano, inclusive. Ainda bem que a Rayane estava bebendo água na hora, aí não tinha como falar nada. Aí, outro patamar, né? Aí você avalia o plantel como um todo, entendeu? E aí, porque tem os machucados... Você está querendo dizer que o Flamengo avalia para cima, é isso? Mas isso é normal, Rubão. Não, eu digo o seguinte, que 10% do valor do Bruno Henrique é porque ele é atleticano, entendeu? Ele é atleticano, né? Mas aí é o seguinte, aí você avalia todo o plantel, porque eventualmente acontece mesmo. Às vezes, por exemplo, o cara lá machucou, realmente ele não tem valor. O que eu acho interessante é porque, veja bem, esse conceito, às vezes o clube, né, como alguns aqui, por exemplo, investe violentamente na estrutura, na base, mas não tem nem retorno desportivo e nem retorno financeiro por causa disso, né? Porque, obviamente, não monta time bom e tal. Então, assim, o clube teria que começar a pensar em termos de rentabilidade do ativo, igual a gente avalia em finanças qualquer outra coisa, entendeu? Mas aí, Rubão, é o seguinte, Rubão, vou te cortar, desculpa. Não, fica à vontade. Desculpa, pelo seguinte, a cara da Rayana lá já sabe que veio uma pedrada aí, lá no time do Flamengo, que é o seguinte... Pior que vem mesmo.
Se você pensa em ROIC, né, na realidade o salário do cara, né, tem que estar ligado ao valor dele do intangível, né? Porque você Sim, não sim. o cara, né? E obviamente o valor do intangível está ligado ao valor do passe do cara. Então, essa projeção de receita que você tem, ela é toda intangível, né? Você acha que o cara vai render, ou seja, o nego chuta o valor para cima, faz uma negociação do valor do passe do cara para cima e depois ele não dá retorno, né? Isso é normal, né? E existe o contrário, Zé, também. Aqui em Belo Horizonte, aqui no time mais querido aqui da cidade, tinha um presidente que falava que marketing era a bola na casinha, entendeu? Visão, né? Só que é o seguinte, veio Ronaldinho Gaúcho para cá, arrebentou e quase não ganhou dinheiro, entendeu? Foi muito mal explorado, assim, em termos de marketing. Ou seja, o que acontece? Ele tinha intangível, né? Porque jogador de futebol é intangível. Ele tinha intangível, mas com retorno, assim, grande, né? Eu não discuto que foi um retorno grande, mas poderia ter potencializado muito mais, entendeu? Por causa dessa visão, né? Que eu espero que, a partir de exemplos como Grêmio, Palmeiras, Flamengo, comece a mudar nos clubes brasileiros, entendeu? Da autossustentação, do uso da torcida. Por isso é que lá no curso de futebol eu tenho falado muito sobre renda dos torcedores, de acordo com a pesquisa do Datafolha, entendeu? Para poder mostrar como que tem potencial de receita, entendeu? Gente, mais alguma coisa? O torcedor do Flamengo é baixa, cara. Na média é baixa, entendeu? Então isso já não explica a renda da cara da lá. Esse Zé é um botafoguense amado, né? Mas antes de tudo, anti-flamenguista. Né? Mas, Zé, vou ser sincero com você, eu acho que 90% aqui desses 15 aqui deve ser também. Gente, brincadeiras à parte, alguma questão com relação ao impairment? Ô Cícero, ficou tranquilo aí, Cícero? Tranquilo, obrigado. Com relação ao imposto, gente, sim, obviamente que para quem é da área de finanças, entenderam o conceito, entenderam o que buscar. Outra coisa, na nota explicativa, normalmente as empresas fazem conciliação, tá? Então, por exemplo, se ela tem uma perda, ela coloca lá imposto de renda que seria devido, 34%, e os ajustes que ela fez para poder chegar naquele imposto lá. Então, é muito importante examinar a nota explicativa nesse quesito também, entendeu? Gente, se não há dúvidas, se não há mais o que falar, eu aguardo vocês na quarta-feira, às 18h30, para a gente falar do balanço do Flamengo, tá? Eu espero que seja assistido por não flamenguistas. Eu espero que os 90% daqui estejam lá também, tá? Estarei vestido a caralho. Não votar só porque é do Flamengo. Ó. Quando você fizer São Paulo, né, Rê? Eu e a Regiane aí, a gente vai estar. Eu cancelo terapia e cancelo a mentoria. Gente, eu posso não usar. Estarei vestido com a camisa do Glorioso. Estarei que nem o Pina. Botar a camisa do Glorioso. Eu queria ver o balanço do São Paulo, se amortizar todo esse plantel de títulos que ele tem, porque não amortizou ainda. Os caras não alcançaram esse tempo todo ainda. Né? Estamos 12 anos na fila aí, ninguém alcança a gente, cara. Eu não entendo isso. O São Paulo ainda não publicou, né? Assim, quem publicou até agora, pelo menos assim, o pessoal lá me passou, foi primeiro foi o Grêmio, foi o primeiro a publicar. Agora foi o Flamengo e o Corinthians, tá? O Palmeiras publicou, mas publicou assim, tipo, sintético, não tem nada, não tinha nosso aplicativo, tinha nada. Rubão, olha só, é que o Cícero tá invertendo o conceito valuation. Cícero, quem vive de passado é museu, o valuation é para frente. Os títulos não valem nada, entendeu? Eu acho que vale, Zé. Como assim? Isso é um patrimônio eterno, cara. Isso não acaba. Acaba sim, já acabou. O Botafogo foi o tio Garrincha, já acabou há muito tempo, cara. Quem vive de passado é museu. É isso. Olha só. Pra frente. E eu tô trazendo, gente, uma discussão lá
que o ponto de vista que eu estou tendo, que assim, as pessoas avaliam os clubes de futebol a partir do resultado. Mas resultado é importante para quem é acionista, entendeu? Então, assim, lá eu tô trazendo a avaliação para o fluxo de caixa, entendeu? Que é o que vai formar realmente o patrimônio. Então, toda a minha análise vai ser sobre o fluxo de caixa, sobre os investimentos do fluxo de caixa, vai ser muito voltado nesse aspecto. Porque, assim, rentabilidade, cara, assim, contábil, eu acho que a gente pode expandir um pouquinho, quebrar esse conceito e daqui no final do curso pode ser que eu chegue à conclusão que eu estava errado, que o caminho não era esse. Mas eu estou achando que não, eu acho que você analisar a partir da geração de caixa do time de futebol, você garante mais. Mas o Grêmio fez um colchão de caixa violento, entendeu? Agora está lá até querendo assumir as operações do estádio, entendeu? Comprar o negócio lá do Odebrecht, né, da OAS, acho que é OAS. Né? Então é isso. Ô, gente, muito bom mesmo estar com vocês aqui agora. Né? E é o seguinte, eu vou publicar lá, por favor, deem o like, compartilhem, vou falar igual blogueiro agora, né? E sábado que vem estaremos aqui novamente falando sobre... Mais bonito do Brasil, pô. Hã? Professor mais bonito do Brasil, mas by far, assim, de longe. Cara, Olha só, aí vem a Rayana avacalhando tudo. Não, gente, para de gravar antes de começar essa. Olha só, o mais bonito, eu não consegui ser eleito mais simpático, né? Agora eu tô querendo lutar para ser o mais simpático também, entendeu? Mas aí tem muita gente na minha vida, tem o Marcelo, tem o Henrique. Sua mãe me mandou mensagem para poder falar isso. Ela me orientou para poder falar hoje no finalzinho, que está até gravado. Me mandou. Mas aí é o conjunto da obra, Rubem. É o conjunto da obra. Bom, aí o Henrico, ganhou 10 pontos comigo, Henrico. É isso aí. Ô, gente, obrigado, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, alguma coisa, algum recado? Eu repito, não. Gente. O Marcelo está falando sobre derivativos. Isso é importantíssimo para a contabilidade, entendeu? E eu acho super legal se você conhecer por dentro a operação para depois você jogar na contabilidade para você entender mais fácil os efeitos. Então, o Marcelo está falando sobre isso, acompanha a aula do Marcelo lá, né? E que a gente vai, assim que o Marcelo concluir lá, a gente vai falar sobre o CPC 14, entendeu? Rubem, na aula de mercado de capitais, para o pessoal não confundir. Na aula de mercado de capitais, às 18 às 6h30 da manhã do sábado. A aula que me antecede. Entendeu? Isso aí. Mas é bom que você já fez 6h30 até às 9 e tal. Bom demais. Bom, Rubem. Eu vou interromper aqui o YouTube, tá bem? Como é que é? Pode interromper o YouTube agora. Tá, beleza. Ok, fechou.